Quem faz pesquisa científica, principalmente estudantes de pós-graduação e professores, precisam publicar os resultados das suas pesquisas para que esses resultados sejam conhecidos e avaliados por outros pesquisadores, e assim a ciência possa circular e se desenvolver em todo o mundo. Essas publicações podem ser em revistas científicas, periódicos, livros, congressos, que é a comunicação científica para os pares, além da divulgação para outros públicos, que é a divulgação científica. Mas a pressão por produtividade acabou produzindo um problema para a ciência, que são as editoras predatórias. E esse é o tema deste episódio do Ciência ao Pé do Ouvido. Eu sou Túlio Daniel. Eu sou Dielen Borges e nós somos jornalistas da Diretoria de Comunicação Social da UFO. Dielen, eu lembro que esse tema ele surgiu nas nossas reuniões de pauta desde a temporada passada. Foi um tema que veio de você, né? E você tá aí produzindo, então, o episódio num todo, fez a entrevista. De onde que veio essa ideia? Então, Túlio, essa ideia veio porque, além de ser jornalista, eu sou pesquisadora já há um tempo, então eu tenho alguns trabalhos publicados na minha graduação, no meu mestrado, e também como jornalista a gente já publicou alguns artigos até que contam a história da criação do Ciência ao Pé do Ouvido, da divisão de divulgação científica. E por ter esses artigos publicados em periódicos, revistas, em eventos, eu acabei sendo muito abordada por essas chamadas editoras predatórias, que é o que? Basicamente, toda semana eu recebo no meu e-mail algum e-mail assim, que me faz sentir muito maravilhosa, dizendo: lemos o seu artigo sobre divulgação científica, ele nos interessa muito, nós queremos muito publicar o seu trabalho. E vem lá algumas observações: em 2 dias ele estará aprovado. E bem pequenininho embaixo, assim, você só vai precisar pagar R$3.000 para ter esse texto publicado. Então, de tanto receber isso, e que no começo eu pensava: nossa, eu tô com tudo mesmo? Será que estão tão bom assim os meus trabalhos? Mas claro, conversando com outros colegas e assistindo algumas palestras sobre essas editoras predatórias, eu fui vendo que, na verdade, isso é um problema. A gente ainda vai falar mais no decorrer do episódio. Mas surgiu da minha experiência como pesquisadora. E você, Túlio, está no mestrado. Você já recebeu algum desses e-mails, assim, querendo muito publicar alguma coisa que você até já publicou? Eu não tenho a carga acadêmica que você tem. Tem aí 3 anos que eu tô formado na graduação. Tô na metade do mestrado, então eu não tenho muitas publicações. Mas já recebi sim em relação à minha monografia, né, o meu TCC. E nas primeiras vezes eu fiquei assim: meu Deus, que legal! E daí fui ler as letras miúdas, realmente preços assim exorbitantes para você só publicar ali. E eu confesso que eu ainda não tinha tido esse olhar, né, visto isso como algo predador mesmo. Então eu pensei: deve ser um e-mail que é comum, né, pesquisadores receberem. Então eu nunca tive essa atenção especial, mas já recebi sim. É a golpe, viu? E você que nos ouve, né, a gente acredita que esse episódio vai ser muito ouvido aí por pesquisadores, além da gente também abordar esse problema, o efeito para a sociedade. Então todos estão convidados a seguir aí ouvindo, e na entrevista a gente fala dos problemas para a sociedade dessas editoras predatórias, mas conta pra gente aqui na caixinha do Spotify, nas redes sociais, você que é pesquisador, já recebeu e-mails de editoras predatórias querendo publicar aquilo que você já publicou e querendo cobrar um preço exorbitante por isso? Conversa aí com a gente do Ciência ao Pé do Ouvido. E Dielen, conta pra gente um pouquinho de quem que é o convidado de hoje. Eu entrevistei o professor Guilherme From, do Instituto de Letras e Linguística, aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Ele é graduado em História e Letras, com especialização em Tradução, tem mestrado em Linguística e doutorado em Estudos Linguísticos e Literários. Ele é editor das revistas GTLex e Domínios de Linguagem, e ele já participou do Comitê Consultivo do Projeto Cielo Livros, além de muitas outras atividades e experiências relacionadas a publicações científicas. Então vamos ouvir sua entrevista. Olá, professor Guilherme, muito obrigada por aceitar o convite para participar do Ciência ao Pé do Ouvido. Bom dia, Dielen. Agradeço o convite e vamos lá. Vamos lá. Bom, o professor Guilherme está aqui com a gente hoje para falar um pouco sobre editoras, sobre comunicação, sobre como que funciona esse sistema de comunicar a ciência. Então, explica para os nossos ouvintes. As pessoas desenvolvem pesquisas nas universidades e em outras instituições. Como que funciona para comunicar os resultados para a comunidade científica? Bom, existem alguns meios mais diretos, como dar entrevistas, participar de um podcast como esse, né? Mas o que é mais comum é publicação dos resultados.
ou em livros, ou em periódicos. Então, isso que é mais comum mesmo. Quando a gente fala periódicos, o que são periódicos? O que são revistas científicas? Porque para muitas pessoas que não são da área, a gente fala revista, a gente imagina revista Veja, revista Piauí. A revista científica, como são as características dela? A revista científica, ela é produzida por cientistas também, ou por empresas mais voltadas para esse nicho. Você precisa sempre de pareceristas, né? Então, todo artigo que você submete, ou todo capítulo de livro que você submete para uma editora, ou para uma universidade, né? Alguns periódicos e livros, como nós temos aqui a Edufo na UFO, né? Editam os livros. Todo o material que você manda passa por pareceristas. É o chamado peer-to-peer, par a par. Então, os colegas da área que analisam o seu texto para ver se seu texto tem qualidade, se é passível de publicação. Normalmente, a gente precisa fazer uma revisão do texto, né? Sempre sobra algum probleminha, mas é mais ou menos isso. Então, você não trabalha para uma editora que publica uma revista como a Veja, né? Que você é empregado dessa editora e publica direto. Não. Você manda a sua publicação, você manda o seu artigo ou o seu capítulo de livro para uma editora ou para uma revista associada à universidade. Por exemplo, a revista que eu edito é associada ao programa de pós-graduação em Linguística aqui da UFO. A Domínios da Linguagem. A Domínios de Linguagem. Então, você envia, às vezes, na questão de livros, são abertas coletâneas, coleções, de repente você pode receber um convite para participar, mas é sempre essa ideia de que o seu texto vai ser avaliado. Sim, isso é importante, isso que garante a qualidade. Exatamente. Que está publicado ali, né? E muitas vezes, até quando me chamam para dar palestras sobre jornalismo científico, eu deixo como dica para outros jornalistas, estudantes de jornalismo, que eles podem encontrar pautas sobre ciência nas revistas científicas. Sim. Onde que as pessoas podem encontrar as revistas científicas? Quem quiser ler, seja um jornalista de ciência, ou quem quer entrar na pesquisa científica, ou o público que nos acompanha que não é da universidade, mas quer ter acesso direto na fonte, onde estão as revistas científicas? Isso. Bom, só que na UFO nós temos mais de 40 periódicos, mais a editora, que publica um monte de livro. Então, internamente aqui nós já temos muita coisa. Várias revistas de vários segmentos aqui da universidade, todas com acesso gratuito. Então, vocês podem acessar o portal de periódicos da UFO, e ali você vai encontrar a relação de todas as revistas, todos os periódicos disponíveis. E dentro do site da Edufo também, com os livros, né? Inclusive muitos livros gratuitos. Já há um movimento há alguns anos de a gente tentar publicar o máximo possível também de livros de forma gratuita, e os nossos periódicos são gratuitos aqui todos. Ah, que bom. A gente vai deixar o link depois na descrição do episódio aí também para que as pessoas possam acessar. Você já explicou da avaliação dos pares, de tudo que é submetido e que isso garante a qualidade. Além disso, a gente também tem alguns mecanismos de qualificação dos periódicos, como o Qualis da CAPES, que passou por uma mudança recente. Então, antes, cada revista tinha uma nota que começava a mais alta, né? A1, aí A2, B1, B2. E a partir agora de 2025 tem a mudança de ser a classificação por artigo, né? Como que você avalia essa mudança? Assim, uma pessoa que trabalha tantos anos nessa área, você acha que é uma mudança para melhor? O que você achou disso? Na verdade, nós vamos ter um Qualis ainda. O Qualis é sempre sobre o quadriênio anterior. Então, o quadriênio terminou em 2024. Nós vamos ter esse último Qualis, pelo menos até a última coisa que eu li da CAPES, realmente vai acabar esse Qualis periódico e vai ser um Qualis artigo. Não vai ser Qualis mais, vai ser uma avaliação dos artigos. Então, está muito ligado ao fator de impacto do seu artigo. O que acontecia antigamente? Você dava um fator de impacto para uma revista, para um periódico. Então, você tinha 100 pessoas publicando naquele periódico no período de 4 anos, e você tinha 5 pessoas cujos artigos se destacavam muito. Então, tinha muito acesso e muita citação. Quando a gente está falando de fator de impacto, nós estamos falando da citação desses artigos
em outros artigos, em livros, etc. O que acontecia? 5 autores tinham muita citação, jogavam o Qualis da revista lá para cima e os outros autores iam no embalo. Então você publicou numa revista Qualis A1 porque X autores que publicaram naquela revista conseguiram um fator de impacto muito alto. Então a proposta da CAPES é essa, é dissociar o fator de impacto da revista e colocar no artigo, no pesquisador mesmo. Entendi. Tá? Agora a gente vai entrar num tema um pouco mais delicado, que é sobre a questão das editoras predatórias, mas acho que até antes de falar das editoras predatórias, é importante a gente comentar que assim, bom, vivemos num sistema capitalista, então tudo custa. No caso dessas publicações todas que nós estamos falando, quem paga por elas? É quem publica? É quem vai ler? São as instituições? Quem financia os periódicos, as revistas científicas de qualidade, as editoras? De onde vem a verba? No caso das universidades, você tem muitos periódicos ligados às universidades. Acabei de falar que nós temos mais de 40 periódicos aqui. E no caso dos periódicos, é um trabalho, uma dedicação dos professores que carregam esses periódicos. Nós temos também verba. A gente conseguiu, 2 anos atrás, uma verba muito grande da FAPEMIG. Essa verba, ela foi a maior verba de Minas para ajudar nos nossos periódicos, não todos, mas os que se candidataram. E aí você pode contratar estagiário, você pode mandar fazer uma diagramação XML fora, etc. Então já ajudou bastante. Mas as revistas normalmente aqui, por exemplo, na UFO, mas isso acontece em todo o Brasil, não é uma característica nossa só, elas estão muito associadas ou a uma unidade acadêmica ou a um programa de pós-graduação da unidade acadêmica e, às vezes, a unidade tem alguma disponibilidade financeira, às vezes a unidade dá uma disponibilidade de tempo para os professores se dedicarem aos periódicos, mas é um trabalho um tanto quanto complicado isso, né? Porque eu edito o meu periódico, eu tenho que dar aula, eu tenho que orientar, eu tenho que escrever também, não no meu periódico, mas para outros. Então, você acaba ficando entupido de serviço. Então, a gente tenta aumentar a equipe quando possível, né, chamando mais professores, etc., para participarem. Mas é um trabalho, aqui no Brasil, os periódicos acadêmicos, é um trabalho basicamente gratuito. Diferente no exterior, quando você tem editoras muito antigas e muito grandes que editam periódicos, só que nesse caso as pessoas pagam para publicar nesse periódico, né? Então, no Brasil, quase todas as revistas são gratuitas para você acessar a revista e para você publicar na revista. Agora, quando você vai publicar numa revista no exterior, num periódico no exterior, às vezes você tem que pagar $500, $1.000, $2.000 para publicar nessa revista, porque eles dizem que tem o custo da editora, que eles têm que pagar os avaliadores, os pareceristas, coisa que a gente não faz no Brasil. Os pareceristas fazem trabalho de graça aqui no Brasil, né? Ninguém recebe, é coisa raríssima isso, no intuito de promover a ciência mesmo, porque você não tem uma estrutura onde um órgão governamental pague os pareceristas, pague os editores, dê bolsa para os editores, então isso não existe. Então fica muito em cima do trabalho do pessoal das universidades mesmo. É todo um trabalho, então, que os pesquisadores fazem, né? Aqui no Ciência ao Pé do Ouvido, a gente, ao entrevistar os pesquisadores, a gente gosta de mostrar para os nossos ouvintes o quão árduo é o trabalho de se fazer pesquisa no Brasil. Tem, inclusive, esses trabalhos, então, que são invisíveis, né? Muita gente não sabe. E como eu comentava antes de começarmos a gravação, eu defendi o meu doutorado recentemente e já fui convidada para ser parecerista de revista da minha área, então já entrei nesse ecossistema. Isso é muito comum, né? A gente sempre convida os recém-doutores para serem pareceristas, porque o pessoal que já está chegando no fim de carreira já fez 1 milhão de pareceres, já está entupido de coisas, às vezes não consegue, não pede um prazo muito longo para fazer parecer. Então, a gente dá oportunidade também para quem acabou de tirar o doutorado. Fiquei animada com o convite e estou lendo os artigos.
Bom, aí a gente começou a tocar no assunto das editoras predatórias, né? Então a gente entendeu como que funciona esse sistema da comunicação entre os pares sobre a ciência, mas a gente sabe que existe um problema hoje que são as editoras predatórias, revistas predatórias, e até como eu dizia, assisti a uma live sua que você falava até de congressos predatórios. Que é isso de predatório? Quem tá predando quem? E que problema é esse que a ciência tem que lidar atualmente aqui no Brasil? Essa proposta da CAPES de você alterar, né, de sair um qualis das revistas e você fazer uma avaliação dos próprios autores vai bem nesse sentido de fugir um pouco dessa quantidade em detrimento da qualidade. Mas essa questão da quantidade, ela não acontece só no Brasil, não acontecia só no Brasil, isso é no mundo todo. Existe o famoso publish or perish, né? Publica ou morra. E aí você vê as pessoas querendo publicar loucamente, às vezes porque um programa de pós-graduação exige que você faça uma publicação no mestrado, 2 publicações no doutorado, isso depende muito do programa. E você precisa correr atrás para publicar. E você tem periódicos, assim, que não são ligados a universidades, tá? Normalmente eles não são ligados a universidades. Não são ligados a essas editoras mais tradicionais, que já existem há muito tempo. São editoras muito novas, onde você manda o seu artigo ou você manda o seu capítulo de livro hoje e depois de amanhã já está aprovado. Isso é impossível. Você não tem zilhões de avaliadores ali disponíveis, embora eles façam muito convite para toda a comunidade universitária para ser avaliador desses periódicos. Mas 2 dias, quem consegue ler um artigo, analisar tão rápido assim? E eles cobram, né, de quem vai publicar. Cobram. O que é normal desses periódicos. As revistas tradicionais também cobram, como eu falei, né? Pode cobrar, dependendo, se você vai publicar numa Nature da vida, que é a mais famosa de todas, você vai pagar muito caro. Mas você sabe que o trabalho é sério. E nessas, você paga mais barato, mas o que você tem que começar a desconfiar é quando eles colocam assim: em 2 dias você tem seu artigo aprovado. Não falam nem que seu artigo vai ser analisado em 2 dias. É que ele vai ser aprovado em 2 dias. Já vem com a promessa de aprovação. Já vem com a promessa que vai ser publicado muito rápido. E você tem periódicos inteiros que você não dá para confiar. Isso é um problema que está muito associado a alguns países, como a Rússia, a China e a Índia, mas não necessariamente. Por exemplo, uma das maiores editoras predatórias do mundo está na Suíça, que é uma coisa surpreendente. Sim, e eles entram em contato com pesquisadores do mundo todo. Sim, eu sou da área de linguística. Eu recebo convite para publicar na área de química, na área de esgoto, na área de... umas coisas assim tão estranhas, né? Como assim? Eu sou da área de linguística e vem uns convites muito, muito estranhos, né? Eu recebo também de coisa muito antiga, porque, por exemplo, eu dei um intervalo grande entre a graduação e o mestrado e o doutorado, e eu recebo convite de artigo que eu publiquei lá na graduação. E assim, eu sou uma pesquisadora da comunicação, não tenho muito interesse em publicar aquele artigo mais, até porque ele já foi publicado e ele está desatualizado. Sim. Então eu tenho pesquisas muito mais atualizadas sobre aquele assunto. Mas chegam dizendo, lemos seu artigo, ficamos muito interessados, tem que desconfiar, né? Sim. Isso acontece muito com as editoras que publicam mais livros. Então, queremos colocar seu artigo num livro tal, e aí você vê um livro que trata de astronomia até zoologia. As pessoas têm que desconfiar um pouco quando são convidadas para um livro que é extremamente genérico. Então, chega um convite assim, vamos publicar, você é da área de letras, você é da área de sociologia, não sei o que lá. Problemas de educação no Brasil. De educação chega bastante para mim. Sim, mas todas as áreas. Todo mundo áreas. percebe. Só que você tem que perceber isso. Quando a proposta da publicação do livro é muito ampla, que pode entrar todo mundo ali, já tem que começar a desconfiar, né? E você tem muitas editoras, não vou falar que são todas, mas você tem muitas editoras que são predatórias, que chegam até a organizar congressos. Nossa. Né? Por quê? Você sabe que um aluno de pós-graduação precisa participar de congresso, né? Isso é importante para o aluno, é importante para o programa de pós-graduação. E eles até começaram a fazer esses congressos. Então, é um congresso genérico que trata de A a Z também.
a importância da educação no Brasil, mas isso é extremamente genérico, Sim, né? vai caber muita coisa ali, né? A gente já comentou, então, sobre como funcionam essas revistas predatórias, editoras predatórias, mas elas acabaram, então, vendo ali uma oportunidade de uma ação meio golpista, quase, devido também a essa pressão por produtividade que os pesquisadores sofrem, né? Desde pesquisadores em formação, como quem estava na pós-graduação, como eu estava recentemente, mas também os professores. Então, tem uma racionalidade neoliberal que também está na universidade, que obriga os pesquisadores a produzirem muito. Então, para a gente lidar com esse problema das editoras predatórias, precisaria rever um pouco disso também, né? Dessa Sim. pressão. Essa proposta nova da CAPES, quando você começa a pontuar ou começa a prestar atenção nos artigos, nos capítulos de livros, vai para esse caminho. Eu estou falando muito para os colegas, não adianta você ficar publicando 10 artigos por ano se ninguém cita teus artigos. Então, é muito mais interessante você, num quadriênio, a gente é sempre avaliado pelo quadriênio, você publicar um bom artigo por ano, um bom artigo que você sabe que ali tem conteúdo, você sabe que aquele artigo pode ser citado, do que ficar gastando tempo em escrever um monte. Há muita crítica sobre isso, chamado salami science, é a ciência do salame. Já fiz isso também na minha tese, nem sabia esse nome, né? Isso há muito tempo atrás, de você pegar tua tese, por exemplo, cada capítulo da tese vira um artigo. No sentido de vamos produzir, preciso de muita produção. Quando, na verdade, você devia produzir um excelente artigo sobre sua tese. Um excelente artigo. E depois o resto, começar a fazer outras pesquisas. E você tem os paper mills também, que é um outro termo que está muito na moda, que são as fábricas de artigos. Então, essas revistas predatórias, elas se alimentam dessas fábricas de artigos. E você tem muita gente produzindo muito artigo. E a gente tem uma opção no Google Acadêmico de você criar seu próprio perfil. E lá você consegue, criando seu próprio perfil, ver seu fator de impacto. Já acessei muitos perfis de pesquisadores que o fator de impacto é 0. Quer dizer, a pessoa produziu um horror de coisas, mas ninguém citou. Existe muita crítica sobre essa questão de você citar, o fator de impacto está muito associado à citação, mas é uma coisa que pode ser medida. E você produz e ninguém cita. Tem uma diferença, né? Às vezes o povo confunde. Você vai numa revista, num periódico como a Domínios, você vê a quantidade de downloads do artigo. Esse artigo já teve, 500 downloads. Mas o download não quer dizer que aquele artigo vai ser citado, ele foi apenas baixado. Ele pode até ter sido lido, né? Mas nem foi citado. Exatamente. Então, e o fator de impacto está relacionado à citação. À citação. Então, é quando a J.Ellen escreve um artigo e eu vou citar a J.Ellen e falar, não, esse texto a J.Ellen falou isso, muito bom, não sei o quê. Aí você vai ser citada, porque quando eu vou colocar você nas referências bibliográficas do meu artigo, você vai ser citada. Eu quero voltar nessa questão da citação ainda, mas só pra gente fechar a questão da comunicação predatória, editoras predatórias, revistas predatórias, qual que é a consequência para a ciência e, consequentemente, para a sociedade de existir esse problema hoje dessas editoras que publicam artigos sem serem devidamente avaliados e esse conteúdo circular por aí na internet? A gente tem muito problema ultimamente das chamadas fake news. Esse excesso de revistas predatórias, porque todo dia aparece uma, né? Você fecha uma, outro dia aparece outra. Você também tem as fake research. Então, são pesquisas que são fakes, né? Se você pega uma na área de exatas lá e você tem um cálculo e você vai fazer aquilo, ou você vai fazer um experimento de química ou qualquer coisa do tipo, não dá certo, porque é tudo fake. Porque qual era o intuito? Publicar. Então, publiquei 100 artigos esse ano. Eu sou o rei das publicações. Claro, isso é impossível. Quem consegue, né? Tanto assunto assim. A gente é pesquisador, mas você dá aula, você orienta. Você não consegue escrever 10 artigos por mês, né? Essas revistas, elas começam a publicar muita coisa sem embasamento. Muita coisa que é fake mesmo, né? O próprio caso da cloroquina na pandemia foi um artigo que foi publicado. Claro, na pandemia a gente teve uma situação de como precisava chegar a informações de uma maneira mais rápida, informações científicas. Sim. Foi um pouco flexibilizada essa questão da revisão por pares, né?
mas o próprio autor do artigo sobre cloroquina, não é que ele desmentiu, né? Ele apresentou resultados mais atualizados dizendo, olha, não funciona, mas negacionistas científicos usavam da própria ciência para referendar informações falsas que eles circulavam. Sim, às vezes é um resultado parcial que você tem de uma pesquisa que ainda está em desenvolvimento, isso é muito comum. Algumas revistas aceitam, outras revistas não aceitam, mas alguns resultados você publica aquilo. Você pode colocar em repositórios também, mas pode publicar. E mais para frente você vai ter um resultado final que pode corroborar aquilo ou não. Como jornalista de ciência, como pesquisadora também, eu comentei a questão do neoliberalismo, mas a questão também que está relacionada a isso do tempo, né? A ciência tem um tempo para ser produzida ciência de qualidade, para que haja essa revisão. E nós vivemos numa sociedade tão acelerada que gera muito esse descompasso. É o publisher perish. Agora vai ser um pouco difícil para tirar esse, né? Tá muito arraigado na cabeça dos pesquisadores que você tem que produzir, mas não produzir com qualidade. Então, vai ser uma quebra de paradigma mesmo, essa alteração do Qualis, né? Essa alteração da avaliação dos programas para a questão do artigo. Isso, vamos ver como que vai, né, funcionar aí na prática, quais vão ser as consequências disso. E para terminar, professora, eu já participei de algumas reuniões com você e eu lembro de você dar sugestões para as pessoas serem mais citadas e também para conseguirem publicar em bons periódicos. Aí eu lembro que eu até falei assim, ainda quero fazer ou um episódio do Ciência ao Pé do Ouvido ou uma reportagem para o Portal Comunica com algumas dicas para os pesquisadores. Você ainda brincou assim, eu vou dar o mapa da mina, né? Eu vou dar a receita. Claro que tem coisas assim que você acumulou ao longo da sua experiência como pesquisador, que são muito ali da sua carreira, mas tem alguma coisa que dá para dividir com os pesquisadores de diferentes áreas que nos ouvem, como dicas, sugestões para entrar nesse ecossistema de publicações, ser citado e em boas revistas, em bons periódicos, para fazer a ciência de qualidade circular? A primeira coisa é procurar um bom periódico. Nós temos muitos, tem o portal de periódicos da CAPES, ali você tem trocentos mil periódicos que você pode pesquisar. O IBICT está fazendo um programa agora chamado Miguelin, que é sobre a seriedade dos periódicos, né? Então eles estão analisando, eles estão dando nota para os periódicos. Os periódicos associados às universidades, não conheço nenhum que não seja confiável. Tomar um pouco de cuidado com periódicos que são muito recentes, muito genéricos, tipo a ciência brasileira, né? Pode ser tudo, né? Então é genérico demais. E para ser mais citado, vai revelar o segredo de como que a gente pode ser mais citado? Existe algumas, assim, eu posso falar pela minha área, não posso falar por todas as áreas, né? Mas o que eu percebo na minha revista, 20 anos editando a revista, é o seguinte: tem dois tipos de artigos que costumam ter muita citação. É o artigo introdutório sobre algum assunto. Eu tenho, pelas minhas pesquisas que eu já fiz com corpos, etc., nós temos 47 sub-áreas da linguística. Hoje apareceu a área 48. Então eu vou lá e vou escrever um artigo introdutório explicando o que é essa área 48 da linguística. Então, se eu for o primeiro, e se eu tiver uma linguagem muito clara, muito simples, se eu for didático, se eu definir no artigo, a área 48 da linguística é isso aqui. A resposta que o pesquisador está procurando. Principalmente o que está em formação, o aluno de graduação. Sim, isso aqui é, assim, batata que vai ser citado, porque eu já estou dando uma definição. Eu estou pesquisando essa área nova, não tem nenhum artigo inicial sobre isso, então eu vou escrever esse artigo, vou falar o que se trata essa área, como ela se comporta, etc. Então existe uma possibilidade muito grande desse artigo ser citado, e assim, não é ser citado amanhã, é ser citado por 20, 30 anos. Eu tenho um artigo que eu escrevi numa revista que nem existe mais, que era uma revista de uma faculdade particular que eu dei aula, mas eu deixei esse artigo em repositórios, como a Academia, o ResearchGate. O pessoal acha esse meu artigo, até hoje ele é mais citado que a minha tese, porque é um artigo introdutório sobre como usar a computação na linguística. E o segundo tipo? O segundo tipo é revisão bibliográfica. Quando você está fazendo uma pesquisa, um doutorado, isso é muito comum, né? Você precisa fazer uma revisão do que já veio antes.
Quando alguém já fez essa revisão por você, isso economiza muito tempo. Sim. Então, claro, não é um tipo de artigo fácil, porque dá trabalho. Eu vou analisar todo mundo, desde 1900 e bolinha, que já falou sobre esse assunto. Sim, eu citei uma assim da Luísa Massarani, pesquisadora de divulgação científica. Ela observou quais eram os termos usados na América do Sul, se usavam mais divulgação científica, ou popularização da ciência, ou comunicação científica. E eu precisava falar disso na minha tese, que é sobre divulgação científica. Eu fiquei tão feliz quando eu encontrei um artigo de alguém que já tinha feito esse levantamento. Sim. Qual termo era mais usado? Ela analisou um monte de artigos para poder chegar a isso e me economizou um tempo enorme. Sim. E não é só na área de humanas, não. Assim, todas as áreas têm isso. Então, dá muito trabalho? Sim, dá muito trabalho fazer esse tipo de revisão. Mas, quando você tem um artigo pronto, ele vai poupar a vida de muitos outros pesquisadores que vêm pela frente. Então, ele tem uma alta probabilidade de ser muito citado também. Bom, professor Guilherme, muito obrigada por ter partilhado esses conhecimentos com a gente, inclusive essas dicas para serem citadas, dicas valiosas. Nós temos muitos pesquisadores que nos ouvem e também para os nossos ouvintes que não são pesquisadores, mas para entender como que funciona essa circulação da informação científica de qualidade. Obrigada por sua participação no Ciência ao Pé do Ouvido. Eu que agradeço o convite e sempre à disposição. Obrigada. Jelen, que entrevista esclarecedora, hein? Boa parte dos pesquisadores passaram ou vão passar por esse tipo de editora predatória. E o que me surpreendeu na sua entrevista foi o Guilherme falar também dos congressos predatórios, né? Porque é algo que, assim, é muito importante para os pesquisadores apresentarem seus trabalhos, terem seus trabalhos aprovados em congressos. Então a gente também tem esse outro lado, né? Sim, eu também fiquei surpresa quando ele falou, porque eu não sabia da existência de congressos predatórios. E pode chegar pra gente aí algumas divulgações, como ele falou, nomes muito genéricos, educação, que cabem aí todas as áreas, ou ciência, pra gente ficar de olho também. E gostei bastante, agradeço, né, de novo ao Guilherme por ter nos dado algumas dicas. Foi bem esclarecedora a parte de que é bem importante ser citado. Então não adianta a gente ter um monte de publicações, ficar aí inserido nessa lógica neoliberal. A gente falou muito disso no episódio sobre burnout do ano passado. E, de repente, não ter nenhum impacto, não ser citado, né? Mas é um problema complexo que a academia precisa se debruçar ainda sobre isso, porque se tiver pressão por publicação tão grande, a gente vai acabar ficando refém. Eu tenho colegas que já comentaram que cederam às editoras predatórias, porque, por exemplo, num doutorado, às vezes você tem que comprovar que teve 3 publicações no decorrer daquele período. A pessoa não consegue publicar por diversos motivos, porque concilia o doutorado com outro trabalho, e a editora predatória vem com uma proposta tão fácil, as pessoas acabam aderindo. Então a gente tem que repensar um pouco desse modelo tão produtivista também que temos na universidade, nas instituições de pesquisa. Daí acaba priorizando a quantidade, não a qualidade, como vocês falaram na entrevista. Você pega um trabalho grande, divide ele por capítulos e cada capítulo vira um artigo, muitas vezes não redondinho, não tá conecto, só para ter, então, essa quantidade de publicação. Então, Jelen, obrigado por ter trazido esse tema pro podcast, que é importantíssimo. E você que nos acompanha, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no X, o antigo Twitter, @aopédoouvidopod, e claro, nas redes sociais oficiais da UFO. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo, mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é 349-9948-4655. Repetindo, 349-9948-4655. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até semana que vem. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. Produção, entrevista e divulgação nas mídias sociais desse episódio foram feitas por mim, Jelen Borges, e eu também fiz a apresentação juntamente com meu colega Túlio Daniel, e ele também fez a supervisão do roteiro. Nós dois somos jornalistas da DIRCO. A comunicação imagética foi feita pela Tamires Dantas, estagiária de design. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio foi feita por Euler Reis. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Ana Spanenberg. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG.
Voltamos na próxima terça-feira. Até mais! Ciência ao pé do ouvido.